Estamos vivendo em um momento de arrebentação. A arte é como uma corda, que em vez de sufocar, vira nós e laço. Precisamos aprender a falar em nós. Tempo verbal de coletividade. A arte educa e liberta. O autor dessa frase e também nosso convidado de hoje é Jader Damasceno. Graduado em jornalismo, especialista em telejornalismo e convergência de mídias, atualmente mestrando em comunicação pela UF e, claro, um artista excepcional. Seja bem-vindo à TV Radiotech, Jader. Obrigado. Obrigado pela apresentação também. Eu não sou um artista excepcional, eu sou um artista em construção. Mas é isso. Hoje eu trabalho em comunicação, mas a arte é o esqueleto da minha vida. Então, de qualquer forma, para onde eu andar, na comunicação eu faço arte, na arte eu faço comunicação. Então, está tudo muito entrelaçado. E obrigado, e seja bem-vindo a todos que estão aí assistindo esse vídeo, que eu também não sei a hora que você vai assistir, então seja bem-vindo. É isso aí. Então, para começar, eu gostaria de saber quando surgiu esse seu interesse pela arte. Não sei te dizer. Existem relatos brincando. Assim, não tem. Eu acho que todo mundo tem um momento que dá aquele estalo. O meu foi muito novo. Eu era pequeno e eu lembro de coisas relacionadas à arte desde o meu aniversário de 5 anos, quando eu vi minha mãe e um vizinho nosso preparar minhas lembrancinhas e eu ajudei a montar o material. Então, minha relação com a arte é muito cedo e eu acho que antecede esses 5 anos. Esses 5 anos é quando eu começo a praticar, mesmo que de forma amadora, ajudando minha mãe, com as lembrancinhas. Mas eu acho que eu já tinha visto minha mãe bordar antes, costurar antes. Então, esse laço com a arte vem e antecede. Se brincar de outra vida. Então, quando me perguntar, tem um estopinho, eu não sei. Literalmente eu levo, mas nem gosto dessas marcações. Aceito, mas não curto muito essas marcações, porque nos limita a um espaço-tempo que não é muito bacana. Eu estou jornalista nesse momento, por exemplo, porque tenho me dedicado mais ao mestrado e menos à produção material das artes. Não que eu não esteja falando de arte no meu mestrado, que também tem a ver, mas eu estou jornalista. Quem sabe daqui a pouco eu esteja mais artista, e esse artista pode ser da pintura, do bordado, da escultura, da performance, eu não sei. Eu sou uma pessoa que estou. Nesse momento, eu estou artista, não, jornalista. E o jornalismo, a comunicação social, como foi que ela entrou na sua vida? Tem alguma ligação com a arte? Toda ligação com a arte. Quando eu era muito pequenininho também, eu entendi que fazer arte era um pouco mais. Eu não entendi o que era. Eu só entendi que ela chegava nas pessoas de uma outra forma. E como eu sempre gostei muito de literatura regional, principalmente regional e brasileira, eu via que aquilo atingia as pessoas de outra forma. E era um mecanismo. Aí, quando eu fui chegando na adolescência, eu disse o que é que eu vou fazer para minha vida, né? Porque tem uma frasezinha que eu detesto, mas que é super usada no mundo normativo, que é o que é que você vai ser no futuro. Aí, quando a gente chega no ensino médio, né, tem sempre aquela dúvida. Aí, o que é que você vai fazer agora? Que tipo de ser humano você vai se tornar? Porque, assim, a insígnia da universidade, por exemplo, é uma das insígnias poderosas do nosso tempo. Não só do nosso tempo, mas hoje em dia principalmente. E eu fiquei naquela, o que fazer, o que fazer? Eu disse, pronto, vou fazer comunicação, porque entender comunicação, eu vou entender o processo de arte, que eu já vinha questionando, como é que atinge as pessoas. Então, falar de arte, para mim, é um ato comunicacional. Falar de comunicação é uma obra de arte. Então, eu nem consigo separar. Antigamente, a gente falava que a universidade era o universo do saber. Então, quem ia para estudar letras, filosofia, antropologia, acabava sendo atravessado por outros cursos, por outras ciências. E eu vejo a arte e a comunicação dessa forma. São duas ciências com naturezas distintas, porém
elas acabam sendo entrelaçadas e atravessadas com o passar da sua construção. A gente vê aí as mídias sociais com memes, ou seja, processos artísticos traduzidos, que é de contracultura, de contra-arte. A gente vê os vídeos, a gente está na era da imagem, essa live é um exemplo disso, esse vídeo é um exemplo disso. Então, não tem como não fugir da parte que seja ligada aos olhos, às sensações, aos sabores e aos tatos. Então, fazer arte é fazer comunicação, não tem como separar. E você é natural de Oeiras, certo? Eu sou natural de Oeiras, nascido, criado naquele torrão. No início, Oeiras não é uma cidade tão grande, né? Às vezes a gente sabe que as pessoas podem enfrentar desafios para quando elas. Um artista, por exemplo, né? O melhor exemplo. Tu teve algum desafio quando tu começou a desenvolver a tua arte lá? Depende de que tipo de desafio que tu tá perguntando. Porque, assim, para produzir arte, tem o ato da produção, ou seja, busca de material, espaço, lá, e palito de fósforo. Mas também tem tudo que simboliza um artista. Assim, se eu for pensar que eu poderia ter nascido num lugar mais cruel, seria muito difícil. Mas a Oeiras tem ainda uma dádiva. Por ser a primeira capital do estado, existe ainda uma aura em volta do que seja um artista. Então, existe um certo cuidado com isso. Eu fui meio que abrigado nesse universo. Minha família inteira trabalha com arte em algum segmento, apesar de que alguns não se consideram artistas, mas trabalham com arte. No entanto, eu senti todas as dificuldades possíveis e imagináveis. Porque dentro de uma reta, que é a heteronormatividade, dentro do universo cisgênero, e dentro do universo, além de tudo, de cisgênero, norma, ou seja, homem e mulher. Tem um espectro que é muito poderoso, que são tudo que está nessa reta pode ser aceito, inclusive artistas. Tudo que está para fora dessa reta não vai ser aceito, ou vai ser rejeitado, ou vai ser agredido. A agressão tem de várias formas também, né? E eu sou um menino estranho, fora da curva. Eu nem estou na reta, eu estou na curva. E dentro dessa curva eu estou fora. Ou seja, dentro de Oeiras, no espectro em que as pessoas podem ser aceitas, eu não teria como ser aceito na minha natureza. Eu sou um menino gay, eu sou ativista, sou jornalista, eu sou expansivo, eu sou artista, eu sou estranho, não gosto de convenção, questiono tudo. Então, imagina você nascer na década de 90, numa cidade com características tão marcadamente patriarcais. A minha família é maravilhosa, sabe? A minha família é um suporte incrível, incrível, incrível para que eu tenha chegado onde eu cheguei hoje e construído tudo que eu tenho construído. Que eu ainda não cheguei onde eu desejo, porque na verdade não existe um limite para mim. Existem formulações da perspectiva de sonho. Então todo dia eu estou sonhando, todo dia é um passo novo. Mas Oeiras também me deu o maior subsídio, que é o processo de criação, por ser uma cidade histórica. Eu sou muito grato por ter nascido onde eu nasci, na família onde eu nasci. Que bom, né? A Tenho família é que sempre o entender. melhor apoio. Não sei. Tenho minhas dúvidas. A minha é É boa. uma Assim, base. mas não sei também, porque a gente tem uma mania de colocar na culpa do espectro familiar. Isso é um outro debate, isso vai para um outro universo. As nossos sonhos e nossas frustrações. Mas o que eu ia falar tem a ver com isso, que é, apesar de ter nascido uma família boa, num universo cultural propício para que eu me tornasse o que eu me tornei, que tenho me tornado, melhor dizendo, eu tenho que entender que eu sou uma pessoa privilegiada, porque dentro desse universo das curvas, porque eu não consigo entender os grupos, as bolhas sociais como uma só, uma unidade, então são várias. Dentro dessas curvas, fora dessas retas, que são muitas formas de ser retas e muitas formas de ser curvas, eu ainda sou um menino privilegiado, porque apesar de ser um LGBT, eu sou branco. Nasci numa classe média, não classe média alta, nós nunca fomos ricos na minha casa, mas que também não passava necessidade, fome. E então, eu nasci de um espectro social
que pudesse também me dar a oportunidade de estudo, de poder comer sem ter que me preocupar se eu ia jantar. Então, falar sobre essas características é falar sobre essa natureza que o Enes me deu de bagagem estrutural para que eu me tornasse, O áudio. me tornasse o que eu sou. Então, não tem, eu nem sei se alguém um dia vai conseguir dissociar essas naturezas. Eu acho que a gente pode ampliá-las, mas separar acho bem complicado. Então, como muita gente sabe, você sofreu um grave acidente no famoso caso Salve Rainha, que inclusive foi pauta de muitos jornais. Com isso, você sofreu uma grande perda, né? E a arte acho que serviu como uma forma de fortalecimento para você, certo? Eu queria saber melhor sobre essa influência da arte nesse teu processo de superação. Vamos começar por um erro técnico seu. E, por favor, não cortem isso, deixa. Porque é importante que as pessoas entendam isso. Inclusive, essa minha fala agora, por que eu vou fazer? Peço desculpas já de cara, mas não é um acidente. Um acidente é você Ok. caminhar na rua e você tropeçar, porque você não espera. É um crime. Porque você sabe que você pode cometer, mas você assume a responsabilidade de cometer. Então, primeiro é só essa observação mesmo. Então, crianças, nunca falem que acidente, é crime. Atravessar o sinal vermelho é crime, em alta velocidade é crime, acima da média de velocidade é crime, alcoolizado é crime, então é crime. Para além disso, agora voltando para a tua pergunta, quando tu fala como é que a arte me ajudou, não sei exatamente, porque a dimensão disso é muito, 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 infinitamente maior do que eu. Eu lhe digo de certeza. Eu não produzo arte porque acredito no mercado. Eu, na verdade, odeio o mercado de arte. Eu não produzo comunicação, não crio comunicação porque acredito no mercado de comunicação enquanto produto, enquanto venda. Eu acredito na comunicação e na arte como processos sociais de emancipação pessoal, coletiva, subjetiva, mas também natural. Então, como é que a arte me ajudou? Não ajudou, amiga. Eu sou arte. Eu respiro arte, eu produzo arte, eu como arte, eu converso arte. Seria muito estranho se ela não tivesse me ajudado nesse momento. Aí eu lembro de um episódio que no dia da minha terceira cirurgia, eu tive que refazer a coxa. É, eu estava no dia do meu aniversário, era dia 18 de julho, e eu acordei e já estava sendo preparado para essa cirurgia. E a cirurgia foi bem horas depois de acordar. E eu estava sendo levado pelo maqueiro, né, para a sala de cirurgia, e eu lembro nitidamente que ele disse: é tão interessante como as pessoas conversam com você no seu quarto, falando de arte. Se um dia você montar uma escola de arte, eu coloco, porque eu passei a acreditar. Depois disso, do dia que eu saí do hospital até hoje, o que tem me ajudado a pagar minhas contas, meu tratamento, meus remédios, meu aluguel, minha comida, foi arte. E desde quando eu sentei na cadeira de roda, eu voltei a trabalhar no computador e pintar minhas telas, ainda em cama, com a pala na perna. Então, falar de arte é muito especial, porque não é sobre estou produzindo apenas para ganhar dinheiro. Eu faço isso porque eu preciso respirar. É como se fosse natureza. Se eu deixar de produzir, eu deixo de respirar. Se eu deixo de respirar, eu deixo de viver. Uma das minhas maiores dores no processo foi imaginar que eu poderia não enxergar o mundo, não porque fosse um total problema, mas é porque eu trabalho visual. Uma das minhas maiores artes ela é visual, ela é estética. Então, uma das minhas maiores ferramentas é o olho. Eu chorei muito todo esse processo até entender que eu poderia produzir com essa limitação.
E quando eu lembrava desse processo de como é que eu vou conseguir ser essa ferramenta, esse portal que eu tanto desejo, para o outro e para mim, se eu não vou conseguir ver. Essa foi uma das minhas maiores dores, assim. É tentar imaginar um processo de vida sem arte. E foi bem complicado, porque eu já tinha decidido, todo mundo na minha casa sabe que se um dia deixar de produzir o que eu faço, deixar de fazer o que eu faço, ele pode mudar de várias formas, ele pode ganhar vários espectros. Mas se eu deixar de produzir, eu deixo de viver. Eu prefiro não estar mais aqui. Então é como você disse aí mesmo, né? A frase, a arte é sua vida, né? A arte é você. Arte sou eu. Não, eu nem gosto dessa ideia de ser a vida, porque parece que é. Não sou eu, é minha natureza. É tão natural como respirar. Não tem. Ai, eu não preciso. Tem dia que a gente não tá para fazer nada. Por exemplo, agora, ultimamente, eu tô. Tenho várias croquis, eu rabisco e tudo mais, mas não tá saindo nada. Por quê? Porque nesse momento o meu foco é o mestrado, porque eu quero ser um profissional muito bom, porque eu sei da importância de um corpo como o meu dentro de um espaço de poder como esse. Então, eu quero que as pessoas entendam que a gente precisa ocupar esses espaços e parar de colocar nas paredes de nossas casas, dos prédios, das instituições, rosto de homens brancos, héteros, cisgêneros, pais. A gente precisa colocar corpos dissidentes, corpos estranhos, corpos limitantes, corpos revolucionários, corpos que conseguem resistir de outras cores, de outras formas, de outros contextos. Então, fazer o meu mestrado é entender que a arte ela vai ter que dar um tempo agora, no processo prático, porque ele está num processo teórico. É basicamente isso. É muita loucura. Então, com Okay. todas, com todas essas suas dificuldades, superações, você desenvolveu um currículo bem extenso nesse meio artístico, né? Pintura, costura, bordado, modelagem, performance, são algumas das suas atribuições, que são muitas. Dentre tantas formas de arte, alguma se sobressai no aspecto de importância para você, do gostar de fazer? Arte política. Qualquer modalidade, qualquer extensão, qualquer estrutura, qualquer material, desde que seja arte política. Eu levei algum tempo para entender isso. O meu questionamento que eu tinha falado anteriormente, lá no começo do nosso papo, sobre por que fazer comunicação, é isso. Eu vim entender muito tempo depois, já no final do curso de comunicação, que o meu grande questionamento com a arte nunca foi exatamente só entender o ato comunicacional de atingir as pessoas, mas é que de que forma que elas atingem, né? Então, fazer arte política é conseguir construir narrativas que a gente possa repensar esse modelo social que a gente vive. Aí ela pode ser construída de várias formas, né? Com a tela, com a instalação, com uma pintura, com uma escultura, com uma performance, com uma roupa, com o olho. Deixa eu ver se vocês vão ver. A Tudo é ideia sempre arte, foi né? amar. A ideia sempre foi amar. Uma das ferramentas comunicacionais que eu desenvolvi é o meu corpo. Eu entendi o meu corpo, abracei a minha limitação e transformei ela num processo comunicacional. Entender o meu olho como uma ferramenta de comunicação silenciosa é um ato político. E, assim, falar de arte é falar sobre essa ferramenta comunicacional poderosíssima que tem mudado a humanidade assim, por muito tempo. Muito tempo. É tanto que minha dissertação do mestrado e minha pesquisa hoje é em economia política da comunicação voltada para as diretrizes de comunicação e arte. É basicamente isso. E não, mulher, meu currículo não começou com acidente, não. Meu currículo começou quando eu nasci. Ele também não é tão extenso, não. Quer crescer ele ainda, deixar ele pelo menos desenrolar um pouco. É, em muitas das tuas obras está presente tanto aspectos geométricos quanto o corpo humano. Tem algum motivo para a escolha desse estilo? Não sei. Brincando, não sei.
Eu não consigo criar nada sem pensar. Eu penso muito, eu estudo muito, eu leio muito. Eu não pinto pensando em outras obras, isso é um fato. Eu pinto pensando em outras formas de arte. Por exemplo, um livro me dá estalo, uma conversa me dá estalo, uma performance me dá estalo, um caminhar no meio da rua me dá um estalo, uma música. Então, eu gosto muito de literatura, muito da minha obra é com base em livros. E eu sou extremamente regional. Eu quero contar a história do meu povo. Eu gosto de contar a história do meu povo. Parece que porque eu sou menino branco, parece que assim eu já nasci num berço. Não, para mim tá hoje onde eu tô, muita gente se sacrificou de várias formas para que eu chegasse onde eu cheguei. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs. E assim, contar a história do meu povo é contar as histórias quando eu acordei já em cima de palha de cana de açúcar, no interior da minha família, as horas que meu padrinho contava a história de terror no meio do mato, ver meu pai construir a lápide do meu avô, fugir de boi no meio de roça, cortar o pé no meio da rua. São coisas bem simples. Mas essa é a minha história, então eu produzo arte para isso, nesse contexto. E Tem a alguma. questão das formas geométricas é porque, na verdade, eu acho que a nossa natureza ela é muito harmônica. E às vezes, por exemplo, eu pinto algumas coisas meio desconstruídas, mas aí eu fico um pouco incomodado porque parece que a gente está tirando essa beleza natural. Quando eu digo beleza natural, não necessariamente são os corpos, os padrões de corpos e de humanidade. São essa natureza. Tudo é muito geométrico. Então é bem natural trabalhar geometria por causa disso. A questão dos recortes é porque nossa natureza humana, física, natural, enfim, qualquer outra dessas coisas, elas sempre partem de dois pontos de observação. Nem todo mundo é bom, nem todo mundo é ruim, nem todo mundo é céu, nem todo mundo é inferno. Então, quando elas se cruzam, elas formam uma espécie de coxa de retalho, um mosaico muito grande, que isso é a gente. Então, por isso dessas formas recortadas e corpos, porque eu admiro demais o ser humano, apesar de ter um certo pavor, porque a humanidade ela é meio tóxica. Tem alguma inspiração especial? Pode ser na literatura ou em qualquer outra Tem, forma de arte para você? tem sim. Música, movimento Tropicália, música brasileira. O que a gente conhece como MPB, mas que eu não gosto muito da ideia, porque MPB é qualquer música popular brasileira, desde o Iapoque ao Chuí, ou seja, pode ser uma música indígena e pode ser um vaneirão gaúcho. Mas assim, músicas que eu gosto muito, cantores que eu gosto muito, e dessa nova geração dizem, ai, não tem cantor bom nessa nova geração. Gente, a gente tem um cantor assim, muito F, a gente completa para não ter que botar um P. Incríveis, incríveis mesmo. Inclusive, quem quiser dica, procure meu Instagram, fala lá comigo, aí a gente conversa e bate um papel, eu vou mandando dica. Na literatura, Gerrigo de Carvalho, um dos grandes romancistas do Brasil e que precisa muito respeito, porque ele é muito bom. Da atualidade, tem dois assim artistas de literatura piauiense que são muito incríveis. Dois não, são, na verdade tem mais de dois. Mas dois que eu admiro, não vou falar artistas da literatura piauiense, porque senão eu vou ter que citar mais nomes. Dois é muito pouco. Eu estava aqui batendo na cabeça e estava ouvindo outros nomes. Mais nacional, Ariano Suassuna, Guimarães Rosa, Clarice Lispector pela profundidade sentimental dela, Carlos Drummond de Andrade, por isso que eu tenho tatuado um passarinho, por isso que eu chamo todo mundo de passarinho. Não só por causa de Carlos Drummond, mas porque as pessoas elas têm que entender que elas são livres para estar na nossa vida como não está, então elas podem voar. Foi uma das últimas coisas que eu falei para o Chagas também. Que mais? Nas artes plásticas tem alguns nomes, mas que eu não cito, porque eu não quero ser associado a esses nomes, mas tem uns nomes assim, muito incríveis, porque além de artistas, são ativistas.
No cinema tem alguns nomes, mas eu gosto muito de filme que conta a história do nosso povo. Hoje a gente tem como um dos expoentes dos últimos tempos Bacurau, mas aí tem Lisbela o Prisioneiro, tem o Auto da Compadecida, tem Carandiru, e todos esses me levam a algum tipo de produção. Ou uma frase, uma pintura, um croquis, um desenho, uma roupa. Depende muito do meu humor, mas basicamente eu acho que é isso. Inspiração eu tenho muitas. A minha mãe é uma inspiração. Olhar para minha mãe é ver uma perspectiva de mulher. Por isso que eu gosto também de pintar muito mulher, porque eu sou criado no universo feminino, praticamente. Só sou eu e meu pai, e aí eu tenho uns tios e tudo mais, mas enfim, de família mesmo. Eu tenho uma mãe, hoje tenho um sobrinho, mas, assim, minha mãe, minhas três irmãs e hoje minhas sobrinhas. Então, de certa forma, eu cresci no universo muito feminino. Então, olhar para a mulher é um olhar com um processo de entender que o corpo feminino e a ideia de mulher é uma revolução. Então, como eu faço arte política, por isso do corpo feminino. Então, outro fato interessante é que a palavra ressignificação, ela é muito utilizada quando o assunto é você, em algumas entrevistas e tudo mais. Tu pode falar um pouco mais sobre o significado dessa palavra na tua vida? Eu tinha dito no começo, porque eu estou jornalista, por exemplo, agora, pesquisador. Mas ressignificação é isso, é estar. Hoje eu estou, posso não estar. Hoje eu fui, posso não ser mais. E assim vai levando a vida. E toda vida que a gente decide estar, mas com a possibilidade de não estar, a gente está ressignificando. Ressignificando os espaços, as narrativas, as pesquisas. Por exemplo, minha pesquisa do mestrado começou com a ideia X e hoje ela já está ganhando um corpo com o mesmo esqueleto, porém de outra forma. Então, estar aberto à possibilidade de ressignificar as coisas acho que a maior ferramenta que a humanidade poderia descobrir. Eu falo direto, o mundo não é do mais esperto, o mundo não é do mais sábio, o mundo não é do mais forte, o mundo não é do mais bonito. O mundo é de quem está disposto a mudar. As mudanças, essa abertura para a mudança, para a ressignificação, foi o que nos trouxe até aqui, enquanto humanidade. Toda vida que a gente ficou fechado, a gente sucumbiu, a gente perdeu. Então, ressignificar é talvez a maior revolução que a gente possa ter, que é quando a gente abre a possibilidade do novo, das descobertas, das tecnologias, dos corpos, das experiências, dos cheiros. Eu gosto muito da ideia da gente entender o mundo como esse processo de ressignificar todo dia. Ainda nunca foi, por exemplo, não foi tão complicado para mim alguns momentos do meu tratamento e da minha experiência com o crime, porque antes disso eu já vinha exercitando o ato de ressignificar, entendendo que as coisas elas estão, mas podem não estar. Meu corpo hoje está aqui, mas poderia não estar. Isso não quer dizer que minha história não estaria. E hoje, o que é que adianta eu ficar se eu não entender que hoje eu estou esse Jader, mas amanhã eu posso ser outro? Minha melhor versão. Todo dia é a minha melhor versão. É um exercício diário de ressignificar o meu corpo, as minhas experiências, as minhas memórias. Eu sou muito ligada à memória afetiva. Por isso que eu sempre falo de olho, de cheiro, de gosto, porque tudo isso são processos de memória afetiva e elas mexem muito fundo. E isso me faz ressignificar todo dia descobrir quem é esse Jader que poderia ser, mas que seja melhor, porque senão não adianta nada estar aqui. Então, para encerrar, eu queria saber que mensagem tu deixaria para quem pretende também por meio da arte se destacar, conquistar espaço, inspirar outras pessoas assim como você. Primeiro, eu não gosto da ideia de se destacar, viu? Para você que vai tentar ir alguma cor na sua vida, que pode ser com a arte, que pode ser com qualquer outra coisa que a gente coloque uma coroa, insígniazinha, um emblema de poder. Não tem que se destacar. Tente só ser a sua melhor versão.
Você está na arte, estude, pense, calcule, viva, respire, sinta a arte e produza a arte para além de se destacar, porque assim você vai conseguir ser natural. Eu gosto da ideia de ser natural, porque quando a gente é natural, a gente faz a coisa bem feita. Então, isso vai para a arte, para tudo. E se for para se destacar, você vai se destacar pela sua natureza. Não estou falando de meritocracia, porque eu não acredito em meritocracia. Eu estou falando em produzir com verdade, criar com verdade, experienciar as coisas com verdade, vivenciar as coisas com verdade. Isso é que eu estou falando de natureza. Eu acredito tanto no que eu faço, eu acredito tanto desde muito cedo na minha vida o que eu faço. E nas coisas que eu acredito é com tanta verdade que eu acho que é por isso que as coisas têm dado certo. E muitas vezes já deu errado, viu? E quando dá errado, eu entendo por que que deu errado. A minha pergunta é sempre, por que que deu errado? Tentando não fazer esse comparativo. Eu passei muito tempo da minha vida me perguntando, meu Deus, por que que as coisas deram errado para mim e nunca deu certo? Aí um tempo atrás, depois do crime, eu estava pintando uma tela de madrugada porque eu não conseguia, meu cérebro estava sendo agredido pela ideia. E eu acordei e fui pintar. E eu fiz essa mesma pergunta. Eu disse, meu Deus, o que me leva a ainda acreditar em arte, sendo que se eu viver só dela, eu vou passar fome. Aí veio a resposta. Eu disse, meu Deus, eu fiz a pergunta inteira, a vida inteira errada. Não é sobre por que que deu errado, é por que que deu errado da forma que eu acreditava que deveria ser. Porque pela experiência do outro, eu criei a minha vida por uma ideia de vida com as experiências do outro. Aí eu disse, nossa, a pergunta tá errada, sempre deu certo. Eu trabalho, eu como, eu respiro, eu vivo, eu tenho amigos, eu estou ocupando os espaços, não é na velocidade que eu queria, óbvio, mas eu estou aqui. Então, é entender que esses sonhos, a arte, a comunicação, o direito, a história, a filosofia, ela pode ser recontada, reconstruída, ressignificada. E assim a gente vai encontrando que tipo de molde de vida a gente quer sem a necessidade desse, eu preciso me destacar. O que seria destaque? O que seria felicidade? O que seria ser bem-sucedido? Para mim, ser bem-sucedido é eu conseguir acordar, aguar minhas plantas, conseguir comer bem, sem a neurose, que infelizmente nem todo mundo pode, conseguir estudar, conseguir produzir arte porque eu ainda enxergo, porque eu ainda escuto, porque eu ainda falo, porque eu ainda tenho mão, e porque eu todo dia tenho N pessoas me atravessando e me ensinando alguma coisa. Então, minha ideia de sucesso é isso. É reconhecer um menino de madrugada, me abraçar do nada e dizer bem assim, obrigado por você existir. E eu ia me matar e não me matei porque eu vi uma entrevista sua. Esse é o meu significado de sucesso. Mas assim, eu entendo que existem sucessos e sucessos, e eu gosto de falar as coisas com S para não ser punitivo. Mas é porque eu faço com verdade. Se você fizer com verdade, meu filho, não tem um cão bem articulado que não faça você crescer. Então tem que ser feito com verdade. E entenda que isso pode mudar, viu? O sonho muda, o sonho forma, desforma, transforma, ressignifica. Hoje o teu sonho talvez seja ser um advogado, um super advogado. Mas no meio desse percurso você descobre que ser um super advogado talvez seja defender pessoas que estão em vulnerabilidade. Então exerça, mas que exerça com verdade. Porque quando a gente faz isso com verdade, dá certo. Pode levar um tempo, mas dá certo. Eu estava até falando agora no meu aniversário, e aí também eu falo muito, que eu vou virar uma pedra de sal, e quando eu virar uma pedra de sal, eu vou só cortar daqui para cima e botar no pedestal, porque não vai precisar mais nem fazer busto lá em Oeiras. Aí é basicamente isso. Eu vou tentar viver, eu tenho pressa de viver, porque eu gosto de viver com verdade intensamente. Meu currículo não é grande, vai ficar ainda grande, porque eu tenho vontade de viver. Eu ainda estou aqui porque eu quero viver. E se não for para viver na intensidade, na grandiosidade que eu quero, eu não quero viver. É respirar, é pintar, é dançar, é beijar na boca. É isso, é viver, viver intensamente. E enquanto eu puder abrir, virar um portal para abrir possibilidades para outros meninos e meninas e menines que estão por vir depois de mim, que estão por vir no mesmo tempo, mas que não tiveram oportunidade, eu vou virar esse portal. Eu quero virar o que a gente chama de toca de coelho do mundo da Alice,
que é quando a gente entende que a gente atravessa e a gente pode ver um outro universo, uma outra perspectiva de mundo. E eu já sei que eu já consegui abrir algumas portas, então, sou grande coisa, não faço mais do que a minha obrigação. Se hoje eu estou na universidade, se hoje eu estou no mundo, se hoje eu estou na comunicação, eu preciso ser útil. Então, ser útil é ajudar o outro. É isso. Bem doida. Eu quero agradecer a tua participação aqui na TV Radiotech. Foi um imenso prazer te receber e te conhecer melhor, viu? A gente, eu faço E assim porque é aplausos, viu? Então já fica a dica, aprendam Libras, porque Libras também é acolher outras pessoas que precisam. Pode então chutar. é isso aí. Muito obrigada. E você que está aí assistindo, se gostou desse nosso vídeo, dessa nossa entrevista incrível, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho, claro. Aí você procura @Jódia Damascene, você procura também o da TV Tech, e você dá os likes, e você curte, você troca informação, porque é importante. E esse debate, essa conversa, essa história de vida, não só a minha, mas a de vocês, não precisa encerrar aqui. A gente não precisa falar só de Setembro Amarelo, a gente pode falar todo dia ajudar alguém. Então, eu tô aberto, viu, gente? Obrigado pelo convite. A gente vai deixar o Instagram dele aqui na descrição, viu? É isso aí.